Olá! Sejam bem-vindos no canal do Dr. Faustinho. Hoje faremos um vídeo rápido sobre engasgos em crianças e bebês. Os engasgos, eles assustam muito os pais, eles trazem uma situação de aflito do que fazer, como proceder mediante um quadro de engasgo, seja ele ocasionado por questões alimentares durante o ato de se alimentar ou por objetos estranhos, brinquedos ou moeda ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, vou comentar aqui nesse vídeo sobre como proceder, o que fazer, as manobras de desengasgo, quando procurar recurso num hospital, como que devemos proceder, tá? Bom, e o mais importante de tudo é tranquilizar os pais e saberem que, embora seja uma situação comum, tem como a gente reverter os quadros, mantendo-se a calma na medida do possível, a gente consegue reverter o quadro da criança e, na imensa maioria das vezes, a criança fica bem, tá? Bom, vamos direto ao ponto do como se tratar o engasgo. O engasgo, ele deve ser tratado, né, de uma forma imediata. Um engasgo deve ser tratado assim, de uma forma precoce, rápida, né, através de uma manobra de desengasgo, chamada manobra de Heimlich, tá? A manobra de Heimlich vai vir aqui, eu vou botar para vocês uns quadrinhos elucidativos, vai vir um agora aqui com a tela inteira, tá? Elas são divididos entre menor de 1 ano de idade e maior de 2 anos de idade, tá? São medidas de desengasgos que se faz para a criança expelir, ou seja, colocar para fora o objeto que ocasionou o engasgo, seja ele alimentar, como eu conversei com vocês, ou com objetos estranhos. Os alimentos mais comuns de causar engasgo são esses aqui, tá? São os mais comuns. E lembrando que tem também as questões todas de brinquedos que tem que ser cuidados, objetos, joias, moedas, né? Objetos pequenos como parafuso e etc. Tendo um cuidado ainda maior com pilhas, baterias e etc., pilhas de relógio, porque além de ter o fator obstrutivo, ainda tem o fator químico, né? Porque eles liberam uma substância, né, química, e pode ainda prejudicar ainda mais a criança que fez esse engasgo, essa deglutição involuntária, tá? Aqui também eu vou mostrar a anatomia, né, de como acontece o engasgo. O engasgo, então, ele entra, né? E aí o corpo estranho, ele entra, seja alimento ou um objeto, e ele acaba indo para o cano errado, digamos assim, tá? Ali que a epiglote não consegue fechar, e aí vai para as vias aéreas, prejudicando a capacidade respiratória, ocasionando uma falta de ar, assim, de forma súbita, tá? Então, para isso, o tratamento deve ser feito de forma imediata, ou a medida que se procede tem que ser de forma imediata, através da manobra de Heimlich que eu comentei antes e mostrei gravura, e agora vou mostrar mais umas, inclusive, que esse é o ponto principal desse vídeo, tá? Saber como se proceder com a manobra de Heimlich, tá? Em relação à parte de procurar ajuda, quando a criança mesmo fazendo isso, a criança não volta, ela ainda fica sufocada, começa a ficar com os lábios mais roxos, pulsação mais baixo, aí sim a gente acaba tendo que procurar um recurso, um pronto-socorro, um pronto-atendimento, né, para se fazer medidas de desobstrução. Lembrando que na imensa maioria das vezes, tentar desobstruir com o dedo não dá certo, tá, pessoal? Na maioria das vezes a gente acaba, até por aflição, por falta de prática, colocando ainda mais o objeto para dentro e obstruindo ainda mais. Por isso que fazer essa manobra, aprender como se faz essa manobra, manter a calma e fazer, é a forma mais eficaz, mais eficiente de evitar um problema maior, tá? Bom, ainda falando sobre engasgos, né? Esses engasgos, eles podem ser, como eu já mencionei, alimentar. Na hora de alimentação, a criança está lá comendo, brincando, fazendo
palhaçada, rindo, né? Às vezes na frente de um vídeo, às vezes aquela na ânsia dos pais alimentar a criança, correndo atrás da criança para dar o alimento, e a criança acaba se engasgando. Isso é muito comum. Já peguei engasgo por linguiça, por carne, pipoca, leite, tudo que vocês podem imaginar, tá? Nesses casos, assim, convém, assim, a gente tentar, na medida do possível, eu sei que não é fácil, né? Sentar com a criança, demonstrar, explicar, tentar educar o máximo possível, sentar na mesa junto com os pais. Os próprios pais têm que dar o exemplo também, né? Porque não adianta também a gente falar uma coisa e fazer outra, né? Para se evitar esses tipos de engasgo. Inclusive, como eu vou tentar fazer sempre, no final desse vídeo agora que eu tô fazendo, vou contar uma historinha mais assim pro lado das crianças, né? Mais infantilizado no final desse vídeo, que foi feito também pela minha equipe, né? Que vai mostrar, que mostra pra criança o cuidado que tem que ter. Então, se vocês conseguirem mostrar para seus filhos, eu fico agradecido. Ainda mantendo sobre a fala sobre obstrução por objetos, né? Cuidar, como eu falei para vocês, sobre brinquedos pequenos, brinquedos que possam engasgar. Tem muita criança que tem o costume de botar objetos no nariz, isso também pode cair para a via respiratória, tá? E podendo muitas vezes até levar a exames mais detalhados, como raio-x de pulmão, tomografia de tórax e, eventualmente, uma nasofibrobroncoscopia para a retirada do objeto se ele cair mais para baixo na árvore respiratória, tá? Ocasionando daí problemas de obstrução pulmonar a nível de brônquios, tá? Então, não custa a gente ficar sempre muito atento, cuidar ali na hora da alimentação, cuidar na hora do leite, especialmente nenezinhos pequenos, né? Ver se eles estão, porque o reflexo da tosse não está ainda bem formado, então tentar fazer com que a criança mame de uma forma mais confortável, não deglute muito ar junto, né? Posicionamento na mama ou na mamadeira, se não tiver aleitamento materno, é fundamental, manter a criança de uma forma mais tranquila, tá? Então, isso também para nenezinhos menores, tá? Que eu vou botar algumas imagens aqui, tá? Ainda falando sobre engasgos, né? A gente também tem que separar os engasgos de forma aguda, que são todos esses que eu já citei, com os engasgos crônicos. Engasgos crônicos é outra situação. O engasgo crônico ele está relacionado com uma patologia por trás, ou uma disfagia na parte de esôfago, uma esofagite eosinofílica, ou algum problema de malformação, ou uma hérnia de hiato, enfim, alguma situação que possa estar relacionado com esse engasgo crônico. O que significa engasgo crônico? A criança vem a ter engasgo de uma forma meio sistemática, seguida, tá? A causa mais prevalente, mais comum em pediatria dos engasgos crônicos é esofagite eosinofílica. Esofagite eosinofílica é a impregnação no esôfago de eosinófilos, são células de alergia. Esses eosinófilos eles acabam por prejudicar a deglutição da criança, ela sente uma sensação de desconforto que não desce aqui no estômago, para o estômago, no esôfago, não desce, e a criança apresenta daí essa sensação de engasgo, de tosse, pigarro, né? E essa esofagite eosinofílica, ela tem que ser diagnosticada, né? Normalmente são quadros de refluxo gastroesofágico que são tratadas como sendo refluxo e não evolui com os tratamentos de refluxo. A gente tem que começar a pensar numa esofagite eosinofílica, tá? Normalmente tem algum alimento que causa essa alergia, faz subir os eosinófilos e, consequentemente, traz esse transtorno ao nível do esôfago, tá? Isso falando em esofagite crônica. Eu vou botar algumas imagens aqui de esofagite eosinofílica, que é uma das principais causas de engasgo, de disfagia, de dificuldade de deglutição em crianças que apresentam esse sintoma de forma crônica, tá? Em relação à parte dos engasgos, tá? Volto a comentar com vocês, a imensa maioria volta de forma espontânea, desde que se fazendo a manobra de Heimlich, se assim for necessário. Então vale a pena vocês treinarem em casa, saberem como fazer,
testarem ali nos seus filhos, né? Mas como forma de, se um dia vier a acontecer, vocês mantendo a calma, consigam fazer e assim evitando consequências piores para os seus filhos. Dr. Faustinho, muito além da pediatria, estamos sempre juntos. Um abraço a todos.